Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavras do Senhor. João é o evangelista que nos apresenta Jesus como sendo Deus. João é, com toda certeza, também o evangelho mais lido em todo o mundo. E apesar de João falar que Jesus é Deus, todas as vezes que eu leio esse mesmo evangelho, essas passagens, essa pergunta me vem ao coração. E eu faço essa pergunta para nós nessa manhã como reflexão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se alguém te parasse agora pela manhã, você que é cristão, você que talvez não professe nenhuma fé, se alguém chegasse para você agora, aí do seu lado, e te perguntasse: quem é Jesus para você? O que você responderia para essa pessoa? Dizer que Jesus é o Filho de Deus é muito raso. Além de ser uma grande verdade, obviamente, mas responder dessa forma é muito raso. Todos nós temos o nosso círculo de amizades. Para eu olhar para o Júlio e dizer quem é o Júlio, eu tenho que ter intimidade com ele e responder quem é o Júlio na minha vida. Ou o que o Júlio representa na minha vida. Para eu olhar para o Jansen, para o Gessé e também dizer quem é o Jansen, quem é o Gessé, eu tenho que ter intimidade com os dois para conseguir responder essa pergunta. Por que com Deus tem que ser diferente? Não existe diferença. Então a pergunta nessa manhã para as nossas vidas: quem é Jesus para você? Da mesma maneira, para eu responder essa pergunta, eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Se eu não tiver intimidade com Ele, não tem como. Biblicamente falando, uma das respostas contidas na palavra de Deus para essa pergunta, e a grande maioria delas quem dá é João, uma das respostas para essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é o Verbo de Deus. Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu acabei de ler nessa manhã dentro do verso 14. Jesus é o Verbo de Deus, como diz aqui João, Verbo que é eterno, pessoal e divino. Não à toa que lá no verso 1, no capítulo 1 de João, primeiro versículo, João vai dizer: no princípio era o Verbo. Esse termo era implica eternidade. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é eterno. Jesus é a palavra criadora de Deus. João vai dizer isso dentro do verso 3. Jesus é a palavra criadora de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo isso daqui dentro do verso 3, também respondendo a respeito da mesma pergunta: quem é Jesus para você? E João continua: Ele é a vida e o único que tem autoridade para dar a vida. Por Ele não apenas é a vida, mas Jesus também é a luz da vida, é a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina, ou que deveria iluminar todo homem, porque existem aqueles e aquelas que insistem em andar em trevas, e isso também é uma grande verdade. Então Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do homem, mas, sendo repetitivo, existem aqueles que insistem em andar em trevas. E aí João diz com muita propriedade, porque João foi o discípulo amado, João foi aquele que se recostou no peito, nos ombros do Senhor. João era aquele que tinha intimidade com o seu mestre. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus habita, queridos, toda a plenitude da divindade. João também nos diz isso, não à toa que Ele é Deus.
E ao se declarar Deus, e Ele era Deus, Jesus mesmo vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Jesus veio não apenas para revelar que Deus era poder, Jesus veio para revelar a mim e a você que Deus também é amor. A obra salvífica, a obra redentora de Cristo na cruz nos prova isso. Jesus veio para nos revelar o Pai na pessoa dele. Isso porque Jesus é a própria expressão exata de Deus. Jesus é Deus por nós e em nós e através de nós. Então quem é Jesus para você? Essa pergunta pode começar a ser respondida dentro do próprio Evangelho de João. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, responde essa pergunta. Nas palavras de Deus, nas palavras mesmo, literalmente, de Deus ao homem, mas nós devemos saber responder essa pergunta também, através da nossa intimidade com Ele. Porque, como eu disse no início, usando o exemplo aqui de algumas pessoas, nós só conseguiremos responder de fato, verdadeiramente essa pergunta, se nós buscarmos ter intimidade com Ele. Que você possa, caso não tenha, que você possa, caso ainda não tenha se decidido, que você possa, caso ainda você não tenha tido o desejo de experimentar esse Jesus, que é o Verbo que se fez carne, que era e que continua sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se você ainda não teve ou não tomou essa decisão, enfim, faça isso hoje. Não deixe para o amanhã. O amanhã não existe. Quando chegar o amanhã já será hoje. Então não deixe para o amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se de repente você não se abriu ainda à pessoa de Cristo, se você ainda de repente não abriu o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, advogado, nosso amigo, entre na sua vida e trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado, tome essa decisão hoje. Porque talvez amanhã possa não dar mais tempo para a sua vida. O meu desejo, a minha oração para a sua vida, para todos nós, é que nós possamos a cada dia da nossa vida buscar ter mais intimidade com o Senhor. Porque é através da intimidade com Ele que nós conseguiremos responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.